Boa tarde a todos, todas. Eu vou primeiro fazer alguns agradecimentos aqui e depois eu faço uma apresentação formal do nosso convidado, o Francesco. Mas primeiro agradecer a presença dos que estão aqui. Eu acho que não posso deixar de falar uma coisa. Tem muitas motivações para fazer um encontro como esse. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o conteúdo, né, que está aqui sendo apresentado, né? A gente vem assistindo, né, acho que uma agenda mais crescente de encontros aqui, de convites, e um dos motivos sempre é sobre o que se vai se falar, né? Não à toa hoje, né, a gente tem um trabalho, né, incrível, extenso, enfim, e de uma contribuição enorme, né, para a nossa discussão sobre arquitetura. E um outro lado dessa motivação é uma tentativa de recuperar um certo hábito que talvez tenhamos perdido nos últimos 2 anos, que é o da vivência pessoal, real, física, tátil, né? E que precisa ser, sem dúvida nenhuma, retomada, porque nada pode substituir isso, né? Então, agradeço a quem, né, está aqui, pela importância que isso também traz, né? Queria agradecer à organização da faculdade, a Juvanete, enfim, o Guilherme, que ajudaram a organizar toda a parte de burocracias aí, né, e programações. Agradecer a Angélica, ao Lucas, a professora Caterine Otondo, que também topou aqui participar dessa conversa, e, evidentemente, o Francesco Perrota Bosch, que é o nosso convidado de hoje. Eu vou passar a palavra, então, para a Angélica e para o Lucas, e depois eu apresento formalmente o Francesco. Obrigada, Daniel. Eu queria dar boas-vindas ao Francesco, em nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É com grande alegria que a gente faz esse evento, Lina Bobardi, uma biografia. O Francesco fez esse livro incrível, lançado em 2021, né? Posso pegar o livro? É sobre ele que nós vamos falar, daqui a pouco o Daniel vai colocar um pouco o que é a mesa. Mas, com certeza, o que o professor Daniel Corsi falou é muito importante. A retomada das atividades presenciais, ver esse nosso espaço, esse nosso saguão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo com muitos alunos, professores, ainda que eu acho que cabe mais gente, mas eu acho que já estamos retomando aqui aquela energia, aqueles momentos de encontro que sempre foram muito frutíferos e que até 2020, até fevereiro, março de 2020, nós fizemos muitos deles aqui. Essa é uma marca da escola, né? Esse saguão, sempre com muita gente, com atividades que proporcionam uma discussão de qualidade sobre a pesquisa, o ensino, a extensão em arquitetura, urbanismo e design. E hoje nós vamos falar de um tema super relevante, de uma arquiteta super relevante, que é a Lina Bobardi, a partir do olhar de um pesquisador, que é o Francesco, né? E todo mundo sabe a importância que a Lina tem na arquitetura brasileira mundial. Então, eu acho que retomar as atividades presenciais neste lindo espaço da nossa FAO Mackenzie é um brinde. Eu quero agradecer a vocês que fizeram esse evento, Daniel, especialmente, que convidou o Francesco por estar aqui, o professor Lucas Fer, nosso coordenador, por apoiar esta ação, a Caterine Otondo, por também estar aqui fazendo o debate. A Caterine hoje também tem outro debate importantíssimo no fim da tarde, quer dizer, está todo mundo... E nós estamos aqui. E a equipe que está dando apoio, a TV Mackenzie, a Juvanete, a nossa secretária na extensão, as coordenações de extensão, a coordenação de extensão da FAO. E também queria colocar que esse evento está sendo filmado e que nós vamos, em breve, subir ele no canal do YouTube da FAO Mackenzie, para que fique registrado esta importante atividade e que também outros pesquisadores possam ouvir, assistir e aprender com esse evento. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo evento. Bom, bom dia a todos e todas.
né? É um prazer a gente se encontrar sempre, né? Depois de tanto tempo distante, muito legal estarmos juntos aqui nesse saguão com eventos desse tipo. Primeiro, queria agradecer bastante ao Daniel Corsi e ao Francisco Perrota, né, pela presença aqui, por se disponibilizar, vir aqui falar com a gente sobre a obra dele, né? Acho que a diretora Angélica já falou, já agradeceu e já citou todo mundo, a gente vai um pouco avançar. Eu queria comentar rapidamente essa viagem, né, que o Francisco nos traz. O Francisco é um cara que gosta de viajar, né? Então ele leva e traz a nossa arquitetura, que não é só nossa, né, é do mundo, né, para todos os lugares. E essa obra dele, né, alguém pode pensar, puxa, mas a Lina, né, já vi tanto da Lina, já escreveram da Lina, a gente já visitou. Nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente, e é sempre, né, uma biografia, é sempre um momento, uma oportunidade da gente descobrir, né, ou redescobrir, né, outros olhares, novos olhares, outros acontecimentos que auxiliar a forjar, né, essa arquiteta que é plena, né, que abrange todos os nossos segmentos dentro da arquitetura, do urbanismo, da cidade, e da nossa história. Uma pessoa com tanta percepção. Eu acho que isso é uma oportunidade única, né, para nós de estarmos aqui. Então, super obrigado, Francisco, Dani, Angélica, né, e Catê, por essa oportunidade. Um abraço a todos. Eu vou seguir o nosso combinado, né, Francisco? A gente combinou que o Francisco vai fazer uma apresentação aqui sobre a Lina, enfim, um breve relato aqui sobre a arquiteta, para dar um pouco pauta para a gente depois conversar com a professora Caterine Otondo, enfim, com todo mundo que estiver aqui. E eu só queria antes apresentar o Francisco, para, enfim, que conheçamos um pouco mais sobre essa trajetória que levou a essa produção, né? Então, o Francisco é arquiteto, é curador, é ensaísta. Formado pela PUC do Rio, em 2012, e mestre pela FAUSP, em 2017. Atualmente, o Francisco faz doutorado na UIAV de Veneza, em conjunto com a formação, né, na FAUSP, num doutorado conveniado, né? Inclusive, né, esse convite surgiu de modo muito oportuno, porque, sabendo que o Francisco estaria aqui, né, como o Lucas falou, né, como um viajante, não quis deixar de perder a oportunidade de fazer com que isso acontecesse presencialmente, né? E não remotamente, como passou a ser o hábito, mas o contrário, né? Aproveitar a presença do Francisco aqui no Brasil para que isso pudesse se dar como está acontecendo hoje, né? O Francisco tem organizado livros e publicado livros, né, além de artigos em revistas nacionais e internacionais. Foi curador de diversas exposições, como do Fábio Penteado, na Casa da Arquitetura em Portugal, e uma exposição recente do escritório CIAA, dos professores César Schund e Eduardo Gurian, aqui da escola, de quem também editou e organizou um livro sobre o próprio trabalho dos dois, né? Também participou em exposições do Pavilhão de Veneza, do Pavilhão Brasileiro em Veneza, além de ser também um júri permanente da arquitetura da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA. Em 2013, o Francisco ganhou o prêmio de ensaísmo pela revista Serrote, e esse é um evento muito especial. Eu acho que, não sei se o Francisco vai citar isso, mas enfim, que é um ensaio incrível chamado Arquitetura dos Intervalos, sobre o MASP da própria Lina Bobardi, e que foi aí, né, uma semente plantada para o que depois viria a ser, né, a biografia da Lina, que está aqui, né, lançada do ano passado, como a Angélica comentou, e que é uma obra, primeiro como biografia, né, muito, mas muito singular, pela própria organização do que é contar a vida de alguém, a cronologia, enfim,
mas para nós principalmente sobre a revelação, né, com mais profundidade, com mais pesquisa de uma figura que, sem dúvida nenhuma, vem tendo reconhecimento cada vez maior, né, nosso e internacional, e que, lendo isso tudo, revela como é um universo profundo a ser, né, visitado, revisitado, como em algum momento, eu acho que ouvi você mesmo já falar, uma biografia nunca é absoluta, ela não pode ser absoluta, né, pela tamanha extensão, acima de tudo, da vida, né, de uma figura como a Lina, e que a gente vai ouvir agora o Francisco falar. Então, agradeço muito, Francisco, muito obrigado pela aceitação do convite, pela presença, é um privilégio tê-lo aqui para ouvir sobre esse trabalho. Tá bom? Obrigado. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado, Daniel. O privilégio é todo meu, né? Agradeço muito pelo convite, agradeço muito a Angélica, Lucas, pela apresentação, pelo convite. É uma honra estar aqui no Mackenzie, estar aqui falando para vocês, vendo estudantes, futuros arquitetos e professores, amigos. É uma grande alegria. Muito bom também dialogar com a KT, com a Caterina Otondo também, que já nos lembrou, fui estagiário dela, longo tempo já faz. Eu já era bem novinha, né? Ele também. E, bom, eu vou fazer uma apresentação, vou encurtar minha apresentação, que ultimamente eu tenho tido dias meio Fidel Castro, muito longas a apresentação, e não quero aborrecê-los tanto assim hoje. Mas eu vou querer focar num aspecto, digamos, um aspecto que eu abordo. Não, vou ficar aqui para ver também, acho que é um... Tá ótimo. Vamos deixar sozinhos. Um aspecto que eu abordo na biografia, que eu acho fundamental de, enfim, não somente jogar luz, mas para entender a figura da Lina, é o fato que a Lina Bobardi é uma arquiteta brasileira nascida em Roma, né? Isso não é um jogo de palavras, isso é uma questão factual da legislação, né? Ela abdicou da nacionalidade italiana para se tornar brasileira. Ela não morreu italiana, né? Esse é uma precisão que, para muitos, seria uma pura burocracia. No caso da Lina, não. É quase dos leitmotivs, uma das grandes motivações de vida dela, e que transparece em muitos aspectos de projetos, mas hoje eu vou falar aqui também num aspecto intelectual, no sentido de um projeto que não é somente um projeto arquitetônico, mas um projeto político, de desenho industrial, antropológico, de certa maneira que vai passando por diversas disciplinas num todo único, né? Começo a apresentação com o passaporte que a Lina apresentou e entregou quando ela chegou no Brasil, né, no dia que ela desembarca no Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1946, né, ainda um passaporte italiano, até um passaporte que tem algumas curiosidades. Ela é muito, enfim, tem a foto de época, né, ela com a franja rolo e tal, mas tem algumas curiosidades, por exemplo, né, ela assina Bo Aquilina e o Imbardi aparece quase de ladinho, assim, como se ela tivesse esquecido e depois ela tem que assinar. Afinal, ela tinha um mês de casada quando fez o passaporte, 2 meses quando chega no Brasil, né? A própria República Italiana, né, como está escrito, ele ainda está num papel colado. Afinal, a República Italiana era um bebê de 4 meses de existência naquele momento, né? 1946, enfim, um ano e meio depois da guerra, do fim da guerra na Itália. E isso vai ser um pouco das questões fundamentais que eu vou trazer aqui nesse início de conversa. E esse é um documento igualmente fundamental,
que é o documento de 28 de abril de 1953, que hoje se encontra no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, que é, a partir desse dia, né, a partir desse documento, ela se torna de fato brasileira, né, e ela deixa de ser italiana nesse dia. Né. Com esse documento, essa é a comprovação de um processo de 2 anos, um processo burocrático que, no meu livro, ele é literalmente o primeiro capítulo, o capítulo que eu apresento, digamos, todos os personagens. E aquilo que eu falei no começo, e agora vou tentar, de algum modo, comprovar para vocês, né, por uma parte, por um aspecto da biografia dela, né, que ela, para além de ser brasileira no papel, ela teve um interesse genuíno nisso aqui, né? E dos eventos, dos episódios que, de certa maneira, vem a comprovar isso, é o episódio do Antônio Conselheiro, né, da estátua do Antônio Conselheiro, na frente do Museu de Arte Moderna da Bahia, né? A partir de 6 de janeiro de 1960, ela se torna diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAN, que até hoje existe, hoje é no Solar do União, mas durante o período da Lina, né, os primeiros anos, os anos de implantação, ele ocupou o foyer do Teatro Castro Alves, né, em Salvador. E um dos primeiros atos que ela vem a fazer, né, como diretora do museu, foi adquirir, né, como parte do acervo do museu, e implantar num lugar bastante específico uma estátua do Antônio Conselheiro. Né? Ela compra uma estátua do Antônio Conselheiro, é um dos primeiros itens do acervo da coleção do museu, e em vez de implantar dentro do museu, ela deseja implantar em frente à praça, do lado de fora, né? E aconteceu um fenômeno imprevisto, por assim dizer, mas muito curioso, que todas as noites, no final do dia, as pessoas populares iam até a estátua e colocavam velas ao redor de Antônio Conselheiro, né? Ela começava a ter uma espécie de devoção. Para quem conhece ali Salvador, aquilo ainda fica em frente ao Forte São Pedro, que era a sede do Exército, né? Era um ato duplo, de um certo desafio ao poder ali tão próximo, mas também de um vínculo, de querer estabelecer um vínculo com as pessoas, mas o vínculo com as pessoas, quando vai trazer a figura de Antônio Conselheiro, o vínculo não vai ser, obviamente, com a elite soteropolitana ou elite baiana, né? O vínculo é com os populares, muitos sertanejos, pessoas que saíram do sertão e se mudaram para Salvador e ainda tinham naquela figura um pouco o herói popular, o santo não canonizado, mas o santo de fato, né? E que ali, né, por aquele ato, para chamar um museu, não é um museu que tinha uma placa, era um museu que chamava pelo Antônio Conselheiro, né? Quem ela queria trazer para o museu? Isso já é bastante notável, né? E isso nas fotos que a gente vê do Goderot e enfim, de outros fotógrafos, dos 3 anos que ela foi, 3 não, chegou a ser 4, chegou a completar 4 anos, que ela foi diretora, né? Ele era um museu sem bilhete, sem catraca, um museu que, de certa maneira, ele de fato ele foi muito bem sucedido na criação de eventos, né? Não somente na mostra de quadros, mas na criação de eventos, na escola de cinema, na escola da criança, em peças de teatro, e envolver a população soteropolitana de uma maneira ampla, né? E aqui, né, como bem vemos, é um museu onde entravam crianças livremente, negros livremente, era um museu que não era um museu elitista, ele não nasceu como um museu elitista, e se ele ganhou um elitismo foi bem a posteriori do período da Lina, e que dava alguns encontros que até para a Bahia foram inéditos naquele momento,
como a coleção das bailarinas do MASP, né? A gente tem o privilégio do MASP Museu de São Paulo ser um dos poucos, os 3 museus do mundo que tem a coleção completa de esculturas do Degas. E, tendo já naquele momento vínculo com o MASP, seu marido, Pietro Maria Bardi, era o diretor do MASP, e a Lina, ainda nos anos 50, tinha um vínculo até de gestão do museu ainda muito amplo, dava essa oportunidade, por exemplo, de levar as esculturas do Degas para a Bahia, levar Renoir, levar um Van Gogh, mas essa é parte, digamos, do raciocínio institucional, do projeto institucional que a Lina vem a desenvolver no Nordeste, vem a desenvolver na Bahia. A outra parte diz respeito a uma ideia, né, antes de tudo, que é essa ideia do pré-artesanato. E as duas palavras, elas não são gratuitas, isso é importante de ressaltar. Artesanato não diz respeito àquelas bugigangas turísticas que a gente hoje acostumou chamar de artesanato com o nominho de Salvador, Veneza, ou qualquer rio, ou qualquer cidade turística que for, para colocar na prateleira da casa da avó, aquela coisa cafona. Não era isso. Artesanato, e aí a formação italiana dela diz muito, né? Artesanato diz respeito a um modelo de produção humana pela qual nós, Ocidente, aqui colocamos nós como parte do Ocidente, né, desenvolvemos nossos objetos práticos de vida por mais de milênio, né? O pré-artesanato, como um momento histórico bastante específico para a gente compreender isso, o artesanato é aquilo que é produzido por uma pessoa, ainda num modelo que é um modelo medieval, que é o modelo das corporações de ofício ou guildas, cuja divisão é basicamente entre o mestre e o aprendiz. E sempre dou o exemplo do sapato, não é que o mestre e o aprendiz estão dividindo tarefas, não. Um começou a fazer o sapato de início, acabou o sapato e, se bobear, também vendeu o sapato. Ou seja, para você fazer um objeto, o produtor, o responsável, ele faz tudo, ele faz o trabalho como um todo. Bem ou mal, a gente hoje dá isso de barato, que a divisão de tarefas é algo imemorial, mas, na verdade, na história da humanidade é algo bastante recente, né? Recente, digo, digamos, uma invenção, dependendo do seu, enfim, do ato de produção, mas que vem a ocorrer entre o século XV e o século XVIII. De novo, falo pelo Ocidente. Depois vem a inserção das manufaturas na Europa, principalmente no Settecento, que aí começa a ter uma divisão de tarefas. Na virada do século XVIII para o século XIX, tem a inserção das máquinas, o aumento da produção, a Revolução Industrial, ou seja, a Lina tinha um conhecimento, uma compreensão muito clara, né, de como é que foi essa evolução dos modelos de produção pelo ser humano, pelo Ocidente. E aí, de repente, nas viagens que ela começa a fazer na Bahia, principalmente a partir de 1958, 59, em grande medida acompanhado pelo então amigo dela, que deixou de ser amigo anos depois, mas naquele momento amigo muito próximo, que era o Mário Cravo, autor da estátua do Antônio Conselheiro. Eles faziam viagens pelo interior do Nordeste, né? E nisso, enquanto Mário Cravo era especialista em roubar santos de igrejas perdidas no interior do Nordeste, ou se não, ex-votos, né? A Lina começou a se interessar por objetos que estavam no interior das casas das pessoas, né? E que são objetos que, basicamente, da onde eles vinham? Do lixo, né? Eram objetos que tinham como matéria-prima deixa eu ver se aqui já vai. Por exemplo, o terceiro objeto aqui, a matéria-prima era uma latinha de Toddy,
né, que já tinha sido consumido o achocolatado, a pessoa que comprou o Toddy tinha jogado no lixo e uma pessoa, outra, do sertão da Bahia, que nada tinha, né, que nada tinha para, enfim, para organizar o pouco que tinha como materiais domésticos, assim, de cozinha, pegava, fazia pequenas intervenções com a mão e convertia aquela lata de Toddy, por exemplo, num bule, né? Ou se não, outra conversão de um bule ali de uma lata de manteiga. Ou se não, naquele caso ali, que é uma bacia feita de vários tipos de latões de lubrificantes, de combustível, né? Isso não se fazia como pop art, no sentido americano, né? Não tinha uma intenção de venda, ou que isso aqui era uma razão estética de ser bonitinho. Não, isso aqui era o instrumento básico para a sobrevivência. Era para querer fazer um prato para quem não podia comprar um prato, né? Era fazer um copo, uma caneca, para quem não tinha como comprar um recipiente para ingerir água. Ou esse caso aqui, que é um dos meus casos favoritos, né, que é o balde de 2 alças, que ele era um latão de queijo cheddar que a Aliança para o Progresso dos Estados Unidos distribuía a esmo pelo Brasil, mas por vários outros países, tanto que ali a própria lata está em português, espanhol, francês, árabe e uma língua eslava que eu nunca identifiquei exatamente qual é. E era basicamente aquele latão convertido para carregar água, né? Esse ato bastante importante no sertão nordestino. Ou seja, ela vem, né, vem essa pessoa nascida em Roma, vai para o interior do Nordeste e começa a dar atenção não para aquela arte de origem, digamos, de matriz barroca, colonial brasileira, mas começa a ver e prestar atenção no que as pessoas, os populares, aqueles que nada tinham, faziam. E via que nessas pequenas intervenções individuais, manuais, de uma apropriação de objeto, apropriação de objetos disponíveis para essa conversão, o que era isso? Isso, na verdade, é como se fosse antes da lógica das corporações de ofício. Para ela, era uma espécie de reinício, um recomeço. É como se você voltasse todas as casas que o Ocidente andou e desse assim, não, o Brasil ele pode ter uma espécie de reinício dos modos de produção, do modo de organização produtiva e social do Ocidente, do mundo, mas principalmente para nós mesmos, para criar um modelo de vida e de objetos que seja próprio, enfim, de uma vida autenticamente brasileira, né? Aqui vou em outros exemplos, como as canecas feitas de latinha de óleo, ou se não, alguns que são, enfim, luminárias, né? Para consumo. Então, vamos começar. Uma coisa que é importante de verificar da Lina nesse momento é o interesse dela por esses pequenos objetos, né? Por essas pequenas coisas. Não é um interesse, digamos, em grande escala, mas sempre em objetos que têm um caráter, por assim dizer, afetivo, né? Criado pelo afeto pelas próprias pessoas, né? E nisso tem um texto que poderia passar despercebido, mas, ao meu ver, é o mais importante para entender a Lina, que é o texto curatorial que ela vem escrever para a exposição do Brenan, na Bahia, em 1961. 61, 3 anos antes do golpe. Ela coloca muito claramente que o Brasil, naquele momento, estava num bívio, estava numa encruzilhada, né? A gente podia seguir um modelo de pura importação de patentes, né? Pura importação de modelos industriais de consumo do exterior. E, enfim, no fundo, sempre ser submisso no concerto das nações. Ou, se não, nós poderíamos pegar o pré-artesanato nordestino
como um novo ponto de partida para dali estudar e dali fazer uma nova linha, digamos, evolutiva de modos de produção, mas para fazer objetos próprios a uma cultura autenticamente, genuinamente brasileira, em alguma medida aqui nordestina, né? Esse texto, que é de 1961, ele acaba sendo meio profético, né? 61, ela fala: o Brasil estava num bívio, poderíamos olhar para o que nós temos de válido e interessante dentro da gente, ou poderíamos ficar sempre olhando para fora. Veio 64, ficou muito óbvio qual foi o modelo que o Brasil escolheu naquele momento, né? É nesse aspecto, né, esse texto, que aqui começa a ficar bastante claro, né, como o raciocínio dela, ele, digamos, ele transborda a esfera stricto sensu arquitetônica, que é arquitetônica, é óbvio, nós estamos falando sobre desenho, né? Mas isso é um projeto econômico também, isso é um projeto político, isso é um projeto antropológico, né? Isso é um projeto de design. E ela não fez isso, digamos, como uma formulação bonita somente em um texto curatorial, um conjunto de exposições, né? É nesse período que começa o projeto do Solar do União, e o projeto do Solar do União, ele não era para ser um museu de arte moderna da Bahia. A Lina queria ali implantar um museu de arte popular da Bahia, né? Um MAP, Museu de Arte Popular, que existiu com esse nome por 6 meses, né? O Museu de Arte Popular vinha junto do Centro de Estudos e Técnicas Artesanais, que seria, muito grosso modo, uma espécie de Bauhaus nordestina, né? Mais um centro de pesquisa desse pré-artesanato, desse modelo de produção, para evoluir a partir disso. Não era um raciocínio puramente saudosista, de olha que bonito, vamos nos manter assim. Não, é entender que aquilo ali é um ponto de partida, que a partir daquela inteligência que é popular, nativa, aquilo ali a gente pode fazer um novo ajuntamento de pessoas, né? Um novo tipo de organização social. O projeto, aliás, está muito bem desenvolvido, né? Os documentos são muito interessantes, né? Das pesquisas que ela faria já mais sistematicamente, diria até cientificamente, pelo Nordeste. Ela fez viagens que são viagens, digamos, de um primeiro contato, mas algo mais estruturado não deu tempo. O golpe impossibilitou que esse tempo ocorresse. Ela fez, né, montou um esquema de ensino, né, com professores, disciplinas e mentas muito interessante. E, de novo, o golpe também não permitiu. Então, isso aqui é entender que, naquele momento, né, o Museu de Arte Moderna, que ela depois converteu em Museu de Arte Popular, era mais do que um museu, né? Era uma área de um estudo muito amplo da sociedade brasileira. E aí, a segunda parte aqui da minha fala agora é: por que será que essa senhora, né, nesse momento de 40 e alguns anos, que nasceu em Roma, teve um interesse, digamos, ela foi prestar atenção nesses objetos aqui, né, em objetos populares, que são, enfim, vasilhas de cerâmica, objetos do interior do Nordeste. E aí eu faço uma das características do meu livro, né, e que eu senti, digamos, necessidade para achar algumas, não diria explicações, mas algumas pistas, né, para decisões da Lina ao longo da vida, é que a Lina, ela pouco se explica se a gente fizesse uma cronologia, digamos, cronológica. Se a gente aceitasse pura e simplesmente, né, a sequência dos anos, dos dias, dos meses, dos anos, eu teria que, numa biografia da Lina, eu teria que fazer flashbacks quase a cada 2 páginas. E fazer flashback, fazer com que o meu querido leitor, na página 400, lembre de algo que está na página 50, me faz um escritor cretino, né? Então, não vamos ajudar, vamos fazer isso de algo um pouco mais leve, né?
E basicamente o meu livro, né, e aí a Lina também ela me dá a deixa perfeita, né, naquela fala clássica dela de que o tempo não é linear, é uma construção do Ocidente, né, de repente fala, obrigado, Lina, vou utilizar isso e vou fazer isso como uma estrutura de livro, né? Não é só arquitetura, edifício que tem estrutura. Livro a gente também tem que pensar na estrutura. É bastante arquitetônico nesse sentido, né? E isso, né, para a gente entender o afeto que ela estabelece, que é o interesse que ela estabelece nos objetos do Nordeste, é importante lembrar de um outro momento da vida dela, que são os anos que ela mora em Milão. Fazendo um breve momento dela na Itália. Lina nasce em 1914, ou seja, no começo da Primeira Guerra Mundial, nasce em Roma, mora em Roma até o final da faculdade, ou seja, até 1939, quando ela forma. 1922 é uma data chave, que é a Marcha sobre Roma e quando a Itália vira o regime fascista, né? Lina, que morava nos arredores, no bairro de Prati, que é os arredores do Vaticano, ela estava, literalmente, a vizinhança dela era o fascismo. Ela era uma menina piccola italiana. Piccola italiana é uma espécie de escoteirinho fascista que o próprio regime fazia para ocupar os seus alunos no período fora da escola, né? Eu sempre falo isso como uma espécie tanto da Lina, mas isso eu ouvia da minha avó, né? Que dentro da sala de aula professores falavam, primeiro você deve amar a Deus, depois ao rei e por último ao Duce. Duce é Mussolini, né? Então o ensino da escola, ela cresceu no meio do fascismo, né? Se forma na Faculdade de Roma, muitos dos seus professores eram, o diretor da Faculdade de Roma, Piacentini, era amigo pessoal de Mussolini, e quando ela se forma, ela resolve assim, não, vou para Milão, que é uma cidade, digamos, fora desse núcleo de poder, vai com um colega, Carlo Pagani, que já tinha vínculos universitários em Milão, só que, quando é 39, quando ela se forma, a guerra já tinha começado. A Itália vem a entrar na guerra em meados de 1940, ou seja, os anos que ela está em Milão são anos de bombardeio. E Milão não é uma cidade que foi que a gente acha assim, não, Milão é uma cidade de 3.000 anos de idade. De fato, Milão é uma cidade de 2.000 e tantos anos de idade. Mas a Milão que a gente conhece hoje tem 70, porque Milão foi totalmente destruída ao longo da Segunda Guerra. Lina convivia com bombardeios cotidianamente, né? À noite, era comum ter que ir para abrigos antiaéreos, né, para se proteger, para ter um dia seguinte, né? Aqui, né, essa foto que eu trago é uma foto da Galeria Vittorio Emanuele, né, o ponto turístico de Milão, e que estava assim, né, depois do bombardeio de 1943. Aliás, esse bombardeio de agosto de 43 foi o mesmo bombardeio que o escritório dela foi totalmente destruído. E todos os documentos do começo da vida dela profissional se perderam nesse bombardeio, inclusive o diploma que ela tinha até então, né, desse escritório, Via Gesù 12, que era o escritório onde ela estava. E aqui também, estamos numa faculdade de arquitetura e para não disseminar fake news entre os jovens, né, Lina Bo arquiteto, né, arquiteto, na verdade, até hoje, na gramática italiana, apesar de já termos algumas revistas adotando arquiteta, mas até hoje, na Itália, não existe flexão de gênero para arquiteto, né? Mas nos últimos 10 anos começou a se utilizar mais arquiteto dona, né? Então como se fosse mulher arquiteto, e de 2 anos para cá, por exemplo, a Domus começou a escrever arquiteta no ano passado, né? Que é a principal revista, para ver o ponto que era. E eu vou enfatizar aqui, para fechar a minha fala de hoje, uma viagem que ela fez em julho e agosto de 1945. Né? Ela, o fotógrafo Federico Patellani
e o Carlo Pagani, que era uma espécie de companheiro, principal amigo de trabalho nos primeiros anos, né, receberam uma encomenda de um jornal italiano, de uma editora italiana, para fazer uma viagem na Itália no imediato pós-guerra. A guerra acabou na Itália, né, essa semana foi feriado, o dia da liberação é 25 de abril, né, é o dia que o fascismo cai por fim, da Península Itálica, né, o dia da liberdade. A guerra acaba, o fascismo acaba no final de abril de 1945. Ou seja, 3 meses depois, Lina, que já estava próximo, digamos, de círculos de esquerda, né, recebe a encomenda para fazer uma viagem, fazer uma reportagem sobre as condições de habitação na Itália no imediato pós-guerra. Uma viagem que começa em Milão, termina em Roma, mas ela ela vai ao sul de Roma para depois voltar, né? E essa é a foto mais conhecida da viagem, porque era a única foto que ela tinha pessoalmente e que está no acervo do Instituto Bardi, que é ela envolta crianças na Baía del Re, que é um bairro até hoje existente em Milão, uma espécie de subúrbio. Hoje, Milão é uma cidade que é uma cidade muito populosa, mas relativamente pequena em tamanho, já foi incorporada ao centro, mas naquele tempo era um subúrbio distante. E as condições de vida nesse bairro eram assim, né? Casas que eram casas pouquíssimo, com uma metragem mínima, onde a galinha estava junto do banheiro, e a galinha era, grosso modo, era o pet da época, mas não porque era fofo, era para se ter ovo para comer. Então as pessoas, era comum todos os apartamentos terem uma galinha, um apartamento residencial de cidade, né? Tinha o galinheiro para se ter ovo, né, na sua alimentação, para poder fazer massa, basicamente. Tinha os balcões, né, com essa condição um tanto pitoresca, casas muito escuras, né, com super povoadas, com muitas pessoas, mas absolutamente escuras. As famílias, em grande medida, como aqui se vê, eram famílias compostas por mulheres, né? Por quê? Muitos homens, mulheres e crianças, né? Porque muitos homens ou tinham morrido na guerra, né, ou estavam trabalhando ao longo do dia, né? E aqui se vê essa palavra, baraccopoli, né, que é o italiano de favela. Milão, logo no imediato, pós Segunda Guerra, tinha mais de 70% da população morando em favelas. Favelas que ocupavam, se alguém conhece Milão, é uma cidade com várias áreas que são hoje parques, mas são avenidas muito largas, com parques centrais, enfim, e todos esses parques tinham sido convertidos em favelas, né, indiscriminadamente. O que se utilizava como matéria-prima? Os restos dos edifícios que tinham sido bombardeados. O piso das casas virava parede, né? Telhado, forro, virava parede. Era isso que virava a matéria-prima para poder viver, para poder habitar. É muito diferente da lógica do pré-artesanato nordestino. Deixo aqui, né? Aqui um outro caso, também em Milão, né? De uma pessoa, de um senhor, que estava se utilizando de sacos de estopa, né? Estopa, naquele momento, era muito utilizado. Se alguém até se interessar por arte, vê Alberto Burri, né? O Burri utilizava esses sacos de estopa, porque era como, muitas vezes, o governo americano mandava comida, alimentação, quase dá para chamar com a palavra ração mesmo, né? Para que as pessoas sobrevivessem, né? Então, depois de comer, utiliza isso como cobertura. Essa é uma foto um pouco impactante que, aqui pela imagem, o slide dificulta um pouco, mas essa aqui é a Ponte Vecchio, em Florença, né? Aquele ali é o Lungo Arno, ali é a margem do Arno naquele momento. Era basicamente você não ver aonde acaba o rio e começa o escombro. Era tudo um todo único. Essa é a Itália que ela visita. As viagens, né, os caminhos, as estradas,
ela mesma relatou que era muito perigoso você sair, digamos, da linha da estrada, porque você podia pisar numa mina terrestre e game over, né? Via-se tantos tanques abandonados, cemitérios de guerra, em sequência, esse é um cemitério de soldados franceses. E já mais ao sul, na cidade de Cassino, que na história brasileira depois ficou marcada, porque teve uma grande influência do exército brasileiro nessa batalha em específico, né? Quando se chega em Cassino, era essa a condição das pessoas, né? A condição de vida das pessoas. Então, aquela imagem da Europa, né? O continente europeu bonitinho que hoje nós temos, o continente europeu que ela viu, que ela conheceu, era esse, né? E nessa reconstrução é interessante que a reconstrução era feita, em grande medida, por mulheres, né? Quem estava trabalhando como pedreira, mestre de obra, eram mulheres, porque os homens tinham morrido. É basicamente por isso, né? Para ter teto, as mulheres iam para frente. Em Valmontone, né? Era essa a condição. Utiliza as pedras que tinha à disposição, o resto de madeira. Essas eram as condições de vida. Essa foto também ela é muito, me impacta muito, e ela reproduziu essa foto na revista A, que ela editou logo em seguida, né? Que isso aqui, o que o menino está utilizando como porta-livros, na verdade é um estojo do exército inglês para guardar balas de fuzil, que o exército deixou, jogou lixo, o menino converte em porta-livro. Ou se não aqui, que são os objetos, né, que uma senhora de Valmontone, que fica 50 quilômetros ao sul de Roma, utilizava no seu dia a dia, da sua habitação. São tão diferentes daqueles objetos do Nordeste, da Exposição Nordeste, de 1963, da Bahia, né? Aqui até tem um que é curioso, que ela tem uma granada ali, colocando aqui no meio, para ver como esse período é esse. Essa exposição, aliás, eu trago essas fotos que aqui perto, na Avenida Higienópolis, em agosto desse ano, fazendo um momento um tanto publicitário, peço desculpas, mas em agosto desse ano vai ter uma exposição com essa viagem da Lina, com as fotos, todo o conjunto de fotos dessa viagem da Lina, com as fotos do Federico Patellani, né, que ficaram por muitas décadas guardadas e hoje foram redescobertas na Itália. E essa é a última foto da exposição, que ela também é a folha de rosto do meu livro, que é a última etapa, o último momento dessa viagem foi a ida ao Estúdio de Arte Palma, que é a galeria de Pietro Maria Bardi, e essa é a primeira foto, que até hoje tem notícia, tomara que algum pesquisador descubra uma foto anterior, mas essa é uma foto de 1945, que é a primeira foto que está Lina e Pietro Maria Bardi frente a frente. Pietro ainda era casado nesse momento, Lina e Pietro conheceram-se em 43, em abril de 43, né, trocaram cartas, enfim, relação, mas esse é o primeiro momento que os dois aqui aparecem juntos na cobertura do prédio onde era a galeria dele, o Estúdio de Arte Palma, na Piazza Augusto Imperatore, e aqui, quem conhece Roma, entre eles está a Igreja de Trinità del Monte, que é aquela igreja que fica no topo da Piazza de Espanha, né? Essa foto de 45 e essa aqui, foto de 24 de agosto de 1046, é quando eles se casam. Pietro Maria Bardi, ele se separa em San Marino um mês antes, se casa no mês seguinte, eles tiram o passaporte e vêm para o Brasil, né, dessa viagem, que esse é o último olhar na Itália. Um desenho que se atribui ao Pietro Maria Bardi, mas está aí uma discussão que eu adoraria questionar quem atribuiu isso, porque não há nenhum indício que seja o Pietro que tenha desenhado, tudo leva a crer que tenha sido a Lina, né, que é a imagem do Vesúvio, né? O último porto por onde o navio que eles vieram, Almirante Jaceguai, foi visto, o último desenho ainda na Itália, né? O adeus na Itália, que é o adeus da Lina e de tantos e tantos imigrantes, né? Essa aqui é uma foto durante a viagem dela, e aqui os primeiros desenhos que ela fez no Brasil, esse literalmente o primeiro, ainda não tinha portado, esse é o desenho em Olinda, que ela só vê do navio, né? E é um desenho curioso, que ele é feito ainda enquanto da Itália ele é feito em nanquim, esse aqui ele é feito em aquarela e lápis, né? E os traços são muito incertos, a gente percebe assim a colina
de Olinda, mas é tudo muito incerto, né? O próprio desenho de Recife, do Recife, também mostra-se o porto, mas é tudo absolutamente incerto. Esse é o navio e a chegada no Rio de Janeiro, para onde eu vou encerrar, que é a chegada quase apoteótica, né, que ela tem ao Rio de Janeiro, aquele encantamento de entrar na Baía de Guanabara, de um país, né, de ver a praia de Copacabana ao longe, ao lado e ao longe, e chegar no centro do Rio, né, antes de apresentar o passaporte, ao qual mostrei para vocês como primeiro slide, ter visto o Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Capanema, né, como um índice de boas-vindas, né, num lugar que ela disse ali, né, um lugar que eu me senti feliz, porque no Rio de Janeiro não tinha ruínas, né, era um país muito diferente da Itália com que ela deixou. E é isso, deixo essa apresentação aqui para a gente começar um diálogo, uma conversa a partir de agora. Obrigado. Eu vou pôr então uma corrente de ar. Vou mais para cá, Lu. Vamos lá. Bom, obrigado, Francesco, novamente. Imagino que não deva ser fácil eleger, né, um fragmento de uma história como essa para contar, mas é extremamente representativa e densa em relação às consequências de fatos que são outros e que vão guiando e orientando a vida de alguém, né, até chegar aqui. Linda apresentação. Obrigado, Francesco. Eu vou passar a palavra para a professora Caterine Otondo para começar nosso papo aqui. Para o Lucas também, que depois está aqui. Eu também tenho perguntas para fazer e depois eu abro para todos. Catê, obrigado, viu? Bom, obrigada, Dani, por esse convite. De estar aqui hoje com vocês falando desse livro. Porque eu preparei aqui uma pequena ordem de assuntos que eu queria falar, mas aí, vendo você falar do livro, embaralha tudo, né? E ontem a gente estava com o Fernando e alguns professores falando da obra do Paulo Mendes da Rocha, e a gente terminou falando do Rio de Janeiro, da janela, ver esse Corcovado, que lindo. Aí você termina aí com o Rio de Janeiro, daí, enfim, muito emocionante ver esses entrelaçamentos de ideias e o que fazem essas histórias quando elas ganham a luz, né? Seja numa palestra ontem, ou seja nesse livro que você gentilmente me deu de presente. E eu li, vou falar um verbo atual, eu maratonei, eu engoli o livro. Então, eu acho que vocês, alunos, é uma diversão, sabe? Então, se estiverem tentados a ver uma série da Netflix, compre o livro e vê o livro, porque é igualzinho a sensação. Vocês não conseguem desligar. Assim. É muito fascinante a maneira como o Francesco conta a história da Lina. E que é uma história muito difícil de contar, né? Porque ela é uma história que tem fatos fortes, né? Como a vinda para cá, o casamento com um homem dúbio, um homem difícil, né? E muito mais velho, e que tinham ideias aparentemente tão distintas da dela, essa decisão dela ser uma teta-mulher num país machista como o nosso, e como ela se coloca, e como ela não consegue entrar em muitos lugares, né, como a FAUSP, que ela foi renegada. Então, é uma história que tem muitos capítulos instigantes, né? E eu acho, Francesco, eu espero que você receba isso como um elogio, assim, que você se apaixona, né, por essa personagem, né? Então, é um livro de alguém que se apaixonou mesmo, né? Então, ele vai contando e a gente vai, né? Eu estudei a Lina, fiz iniciação científica, sobre o trabalho da Lina, mas o jeito que o Francesco vai contando é um relato apaixonado, eu acho, né? E é muito bacana, porque é um relato apaixonado, feito com a seriedade, não sei se vocês
Eu vou mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho das coisas. Isso aqui é a bibliografia, pessoal. Vem. Não é pouca coisa, é 1,5 cm de bibliografia. Então, ele fez um trabalho de reportagem super sério. Está tudo documentado, está tudo ali, os dados, os livros que ele leu. Então, é uma biografia apaixonada, mas é um apaixonado seguro, né? Que você vai conseguindo entender essa história na sua complexidade, mas traz todos esses encantamentos e de uma história de vida muito dura, né? A Lina teve uma história, sobretudo, daí também, vendo a Renata Corradinha aqui, ela entra nesse rol de mulheres, né, que enfrentaram os primeiros anos da sua profissão, numa profissão que não tinha mulheres, e que me lembrou muito o livro da Zaida Mushi, né? Então, quantidade de mulheres pelo mundo inteiro que a Zaida coloca no livro dela, o Francesco pega uma dessas, né, que é a nossa, a Lina brasileira, e vai contando toda essa história. Gostei muito que você apresentou a questão do design, porque, inclusive, ontem a gente estava falando isso, explica muito da nossa história. Esse pulo, essa perda, né, da possibilidade de pegar essa cultura, né, popular, vista também de uma maneira muito séria, porque ela conseguia ver, porque ela era italiana e teve essa formação, de uma possibilidade de um projeto para um país. Então, ela faz um projeto, né, para um país, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz na arquitetura, né? A gente faz objeto, né? A gente faz projeto, e ela coloca esse projeto ao longo da carreira inteira. Esse projeto está permanente, ele não se perde, né? Então, tudo que ela vai fazendo, depois as marcenarias e tal, eu acho que tem a ver com esse momento inaugural, né? Que ela consegue visualizar no Nordeste. Então, eu acho que é muito bonita essa maneira como você resgata, né? A gente aqui está numa escola também de design, da potência, né, desse olhar que nos deu essa possibilidade, né? Eu acho isso muito bacana. E depois lembrar, eu não vou fazer nenhuma pergunta assim, porque, enfim, foi um livro muito envolvente, assim, lembrar, estou vendo a Ana aqui, que, como a gente é um pouco antiga, a gente estava na FAO em 1989, né? Quando ela chega, assim, no começo do nosso curso, e para quem conhece a FAUSP, ela foi descendo a rampa era o Olodum, né? Com aqueles tambores e aquele som reverberando assim na faculdade, tudo aquilo tremia, a gente achou que o domus ia cair, né? E aquela mulher que era pequena foi descendo do lado do Gilberto Gil, né? Assim, para um estudante, falou, mas arquitetura é isso? Né? Gente, que é isso? Tinha essas folhas, né? Uma coisa assim, para vocês terem uma ideia como foi forte, e como tudo tinha a ver com aquilo que a gente estava fazendo, aquele prédio, ali na descendo, o Gilberto Gil, a música, né? Tudo se junta numa coisa só, que é inseparável, que é a construção da nossa cultura, né? E nessa palestra, assim, que foi, de fato, um momento muito feliz, porque foi quase que uma remediação de um equívoco, né? Assim, um pedido de desculpas da instituição por ter tratado ela sempre daquela maneira. Aliás, a FAUSP é craque, ficar pedindo desculpa. Ela falou, assim, para nós alunos, que a gente nunca tinha tido uma aula sobre a obra dela, né? A gente não estudava a obra dela naquela época, do lugar da arquitetura num mundo muito maior. Então, foi uma ampliação dos horizontes, né? E eu acho que isso que é bonito da obra dela, porque toca vários aspectos daquilo que coloca a arquitetura num lugar muito especial, né? Que não é um serviço, né, específico, mas faz parte da construção da cultura e de um projeto de país. E nesse dia, a gente tinha montado, né, uma exposição no Caramelo, lembrando, com uns desenhos, aí você fica até a gente está falando muito de acervo, que a gente achou sem querer, né, numa gaveta, no fundo de uma gaveta, na biblioteca, que são aquelas aquarelas do MASP grandes. Então, eu lembro que foi uma coisa muito incrível, assim, porque ela lá, aqueles desenhos que estavam sei lá onde, né, que a gente publicou na Caramelo, que foi uma revista que a gente fez juntas, e
daí eu acho que o teu livro, assim, porque a gente viveu isso, traz isso. Gente, eu estou falando assim, é muito difícil fazer o que ele fez, né? Traz com muita presença essas passagens da vida da Lina, né? Então, por isso que eu contei esse pedacinho da gente ter vivido essa palestra, porque o livro inteiro, assim, dá vontade de estudar arquitetura tudo de novo, assim, sabe? Eu queria que fosse assim para vocês um motivador, sabe? A gente está voltando aqui presencial depois dessa catástrofe. Estamos num ano que a gente tem que, né, trabalhar muito, né, para evitar outra catástrofe, né? Estamos num ano muito difícil. E a história dessa mulher, né, não uma senhora, uma mulher, é muito pertinente a gente ler Lina Bobardi, né? E queria te agradecer, porque foi realmente um livro que eu acho que é importante ler hoje, e acho que o Francesco traz essa visão, que eu vou dizer que é apaixonada, né, da obra da Lina. E como o Lucas falou no começo, quando foi lançado esse livro, também foi lançado no Euler, e é bacana, porque é um livro de um pesquisador que está, sei lá, 30 anos pesquisando a Lina, e é outra história, é outro jeito de contar a história, é quase que o formato é igual, né, mas se já começa a ler, é outra história. Mas acho que o do Francesco, ele traz isso, assim, essa coisa saborosa, dramática, né, e apaixonada da vida da Lina. Parabéns. Primeiro, obrigado demais pelas palavras, pela leitura tão generosa. Obrigado mesmo. E é preciso falar, aliás, né, que na bibliografia tão extensa, né, aliás, até citando não só a KT, que organizou a Caramelo 6 ou 4, que é a que está ali, né, agora. Mas eu só sei que a KT organizou a parte da Lina, e eu herdei da Ana Paula, aliás, a professora Ana Paula Pontes, o conjunto de caramelos, e que tem e que ali tem uma das primeiras pesquisas, das mais antigas pesquisas sobre a Lina, né? Eu acho que em São Paulo talvez seja a primeira, né? Estava tendo uma do Rio acontecendo concomitantemente, mas em São Paulo, pelo menos, é uma das primeiras leituras, leituras de alguém que está fora, digamos, do círculo muito próximo dela. E ali tem 2 textos fundamentais, né? Que isso eu enfatizo, que um é do Bruno Zev, né? O Zev faz uma lembrança da Lina, de como era a Lina que ele conheceu em 45, exatamente naquela imagem da Lina na galeria do Pietro Maria Bardi. Foi naqueles dias que ela conheceu o Bruno Zev pessoalmente, foram exatamente com um dia de diferença. E um texto também do Joaquim Guedes, né, que tem uma lembrança de um período que a Lina, basicamente a Lina, ele foi uma das pessoas que esteve próximo da Lina quando ela teve um inquérito militar nas costas, que também eu apresento no livro, enfim, que é um dos outros aspectos muito duros da vida dela. E sobre esse lado, então, primeiro, assim, eu recomendo, assim, para todo pesquisador, né, vocês são estudantes, jovens estudantes, pesquisadores, tem que ter esse trabalho um pouco extenso, né, mas abrangente, de buscar todas as fontes que podem te contribuir, né? E ainda bem, por sorte, eu conheço algumas, né, de vez em quando, que facilita também essa história. A KT fala sobre o aspecto apaixonado, e eu falo, sim, tem que... Essa é uma grande questão, na verdade, da discussão, não sobre a Lina, mas sobre como escrever uma biografia, né? Sobre o trabalho do biógrafo. Ele tem uma ambivalência, diria necessária, mas nem sempre cumprida, né? Que vão em alguns pontos. Primeiro, não existe biografia definitiva, né? Não dá, assim, a vida de uma pessoa é muito complexa para uma pessoa conseguir abarcar tudo. É um ponto. Então, se alguém fala assim, eu tenho, e até Lina, uma biografia,
se alguém escreve a biografia, desconfie da pessoa, né? É um indício importante, assim. Se alguém fala a biografia, grande chance de não ser boa, né? Então isso isso até era uma discussão presente na editora, né? De não ter essa pedância. Esse é um aspecto. E nisso, aí tem uma brincadeira, né, que eu fazia, que o período, principalmente o período final de escrita, né, na reta final de escrita, eu passei uns 8 meses que eu literalmente parei minha vida para juntar todo o material que eu já tinha começado a escrever, e agora isso vai ganhar essa forma. E nesses 8 meses eu brincava com meus amigos, assim, eu estava meio isolado, as pessoas não sabiam notícias de mim e tal. Eu falei, putz, é que eu estou casado com uma morta, né? É uma espécie de casamento mesmo, né? Você chega numa relação íntima com a pessoa que você tem que tomar um certo cuidado, assim. Você começa, tem a brincadeira, eu sou muito amigo da biógrafa do Jorge Amado, José L. Aguiar, e a gente fala assim, quando é que você começou a sonhar com ela? Né? Quando é que você começou a sonhar com o Jorge? Quando é que você começou a sonhar com a Lina? Então, nós mesmos fazemos essas brincadeiras, digamos, entre pessoas que sofrem do mesmo problema, serem biógrafos. Mas nisso tem um trabalho que é muito tênue, que é entre o afetivo e o científico, né? E nisso, principalmente, do buscar ser justo com a pessoa. O senso de responsabilidade que você tem quando você entra assim, você vai escrever uma biografia de uma pessoa. Existe um senso de responsabilidade nisso. E aí é nesse ponto que eu falo que a fonte primária é fundamental, né? Ir atrás de documento, né? Tem o caso, né? Felipe Contier, a gente já conversou sobre isso, né? O caso, por exemplo, do inquérito militar da Lina, que disse-me sobre o inquérito, existe muito, de muitas pessoas, né? Era comum, assim, era uma história que da história factual vira uma história mítica muito facilmente, pela própria difusão oral das histórias, aqueles que contam. Só que se a gente for atrás aí ao papel do pesquisador, que é ir atrás aos fatos, aos documentos, sabendo que pode ter um pesquisador depois que ache outro documento que ainda complique mais a narrativa. Mas isso é fundamental para você ser justo com os fatos, para mostrar o que de fato ocorreu, né? Então, eu fico feliz da KT ter enfatizado ali, né, as notas e a lista bibliográfica, porque o livro tem que ficar em pé, né? Em pé no sentido não somente físico, né? Mas em pé de que ser justo com a pessoa, ser justo com a biografada, no caso, mas apresentar fatos. Você pode ter afeto com a pessoa e, olha, se você não tiver afeto com a sua biografada, você vai ser injusto e o livro vai ser chato, né? Muito provavelmente, né? Mas você tem que demonstrar fatos. É isso que é importante. Às vezes a gente perde, né, tem um caráter que é científico, comprobatório, para que uma informação vá para o papel, né? Até algo que é importante, que é meio básico, aí mais para o jornalismo do que para a arquitetura em si, mas eu fiz muitas entrevistas, eu tenho 100 horas de entrevistas para gerar esse livro, que muitas coisas são orais. Mas é muito importante a pessoa pode contar uma história saborosa, mas se você não vier confrontar essa história com documentos ou com entrevistas de outras pessoas, né, você não pode botar no papel, porque isso pode ser ficção, né, uma leitura, uma interpretação. Então, esses são alguns, digamos, cuidados, mas para fazer isso, fazer uma biografia, ela é um ato simultaneamente científico e afetivo. É próprio, digamos, do trabalho. Lucas? Primeiro, assim, né, Francesco, muito bacana a apresentação, né? Nem um pouco cansativa, exaustiva, nada disso, né? E é interessante porque é um fragmento tão, assim,
particular, né, um pré-Brasil, né, de certa forma, que você traz, e que dá para algumas pessoas talvez mais assim, então é isso, a Lina era o que era por causa disso. Não, ela também era também por causa disso, né? Porque ela poderia ser outra coisa, tendo passado por tudo isso, né? E o olhar dela, a curiosidade, a postura, né? Saindo de um país destruído, vindo para outro, como você mostra, e encontrando aqui uma possibilidade de um recomeço, né? Um recomeço de um ponto perdido, da onde ela vem, de superar a tragédia que lá tinha passado e reconstruir. Então, ela é interessante a plenitude da arquiteta, né? Que faz um projeto não só de um país, né, para um país, mas um projeto de humanidade, né, de uma nova postura, né, que traz, assim, para a gente é tão bacana isso, porque num momento de certa depressão e apatia que nós vivemos, de um certo pós-guerra também bombardeado de várias formas por vírus e por fakes, né, traz um desejo de ser, né? Acho que isso é muito legal, né? Traz um desejo de você, de fato, entender que esse país tem esse olhar que ela traz para a gente das coisas e da gente do país, né? E que também é do mundo, né? É uma possibilidade nova, né? E acho que, pegando esse último assunto que você coloca da biografia, eu sempre achei que fazer uma biografia é um pouco um ato de humildade, né? Primeiro, você se dedicar a trazer uma outra pessoa, né? Eu não, ela é, né? Eu sou um biógrafo, né? Tudo bem, mas isso é muito bonito, eu acho. E acho que também é um ato de coragem, né? Porque você acabou de comentar isso, né? O que você escreve, de certa forma, vai rotulando, né? Vai se estabelecendo como coisas cristalinas, né? A Lina, ela sempre vai trabalhando nessa escala maior e nessa escala menor, né, com uma espécie de diálogo entre duas escalas diferentes. E o evento ele só acontece porque ela cria um grande abrigo e ela coloca pequenos dispositivos para ativar esse grande abrigo, em linhas gerais. Mas acho que é isso. Aí, aonde eu falo com mais profundidade, mais cuidado, é nesse ensaio que é a arquitetura dos intervalos disso. Tá bom? Valeu, meu caro. Obrigado. Bom, eu queria concluir aqui, agradecer a todos. Ficam perguntas. Enfim, o Francesco está aqui, né, acessível sempre. Queria agradecer novamente a presença de todos que estiveram e ficaram, a organização de novo, ao Lucas, e agradecer enormemente ao Francesco. Não só o privilégio de tê-lo aqui hoje, né, em pessoa, podendo conversar com a gente, mas agradecer também à biografia, que é de uma contribuição inestimável para a compreensão e para a valorização de uma figura que é um patrimônio por si. Então, o teu trabalho é de um valor muito, muito grande para todos nós. Então, muito obrigado, Francesco, um prazer muito grande e que você volte em breve aqui. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigado.